Este é o Encontro 68, dia 11 de novembro de 2018, Evangelho. Capítulo 2, Meu reino não é desse mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pareça verdade, escuta a minha voz. São João capítulo 8, versículos 33, 35 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele representa em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade. E como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreenderam ou os acham pueris. Esse dogma, porém, esse dogma pode, pois, ser considerado como o posto central do ensinamento de Jesus. Por isso, está colocado como uma das primeiras... Pode continuar. Então, esse dogma que é a vida futura, né? Pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nessa obra, o que deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso, e esse mundo que ele pretende que aqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, é aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seus ensinamentos ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, um princípio como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que veem descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias.
de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições da existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais, que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Então aqui está o princípio da nossa crença, da nossa fé. Como diz Jesus, ele não veio aqui para ser rei deste mundo, ele veio aqui para explicar o mundo que ele era, de onde ele veio e o que era realmente o que existia, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino do amor e da caridade. E esse ensinamento da vida futura, naquela época, seria muito difícil do pessoal compreender, porque eles não tinham condições de entender. E só foi entendido quando o Espiritismo veio esclarecer o que seria a vida futura. Então, por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer aqui, o que nos espera e o que nós temos que fazer para crescer e alcançar a nossa espiritualidade de anjos, que é o que os antigos não acreditavam, que a gente pudesse chegar a ser uns anjos. Mas quem sabe no futuro, daqui a uns bons tempos, nós conseguiremos chegar lá. Alguns milênios. Interessante esse trecho, falando da vida futura. Um ponto fala de diferentes concepções que as pessoas têm da vida futura, que de certa forma o Espiritismo vem esclarecer, porque se pegarmos as crenças anteriores, a maioria das pessoas acreditam numa vida futura, só que tem gente que acredita que vai ficar dormindo, né? Tem gente que acredita que vai para um paraíso, que vai para um mundo paraíso, onde tem somente anjos e vive morando numa nuvem. Tem gente que acredita que vai ter um julgamento em algum momento. Tem gente que acredita que vai ficar dormindo até o julgamento, no julgamento acorda. E mesmo entre as pessoas que têm a mesma religião, a mesma fé, eu acredito que a ideia da vida futura entre um e outro é diferente. Acho que cada cabeça acaba produzindo uma vida futura diferente. De certa forma, o Espiritismo vem trazer uma certa noção de vida futura, de uma continuidade da vida, em que vários aspectos não são muito diferentes do que temos aqui, e que o objetivo permanece o mesmo, que a gente tem que continuar lutando pela nossa própria evolução, pelo nosso próprio refinamento. Mas isso não quer dizer que tudo que a gente acredita hoje é o que a gente vai encontrar do outro lado. Muito provavelmente eu não estou 100% certo. Alguma coisa vai ser diferente, talvez muita coisa seja diferente. Eu acho que uma coisa que a gente tem que estar preparado quando estiver perto da passagem é ter essa noção de abrir a porta para a surpresa, porque certamente tudo que você acredita não é do jeito que você está pensando. Tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para ser surpreendido, porque alguma coisa certamente vai ser diferente, a gente não sabe, ou a gente leu, mas não percebeu que era assim, não se deu conta, ou a gente não deu porque era muito sofisticado e ninguém passou para a gente nas obras que a gente estudou também. Então tem... Ou a gente também não está preparado para saber. Não está preparado para saber. Também tem isso, né? Com certeza. Eu aposto nessa possibilidade. Então acho que temos uma noção baseada no Espiritismo, mas uma noção que pelo menos
Acho que nos princípios a gente espera que seja do jeito que a gente tem estudado, tem aprendido, mas que não vai ser igual, tudo igual que a gente imaginou a partir do que a gente leu. Isso. Acho que a briga foi boa para descer e a briga está sendo melhor ainda para subir de novo, né? Tanta briga para descer, uma briga danada para subir, né? Não faz mal. Você vai comentar alguma coisa? Eu acho que quando a gente estava lendo, não sei, eu acho que assim, essa questão da vida futura, que é também, né, a linha mestra do Evangelho, eu acho que o que está nessas entrelinhas aí, quer dizer, o que está juntando tudo isso da questão da vida futura é a reafirmação a cada momento da reencarnação, né? Da necessidade da reencarnação, porque sem a reencarnação você não tem a vida futura. Então você tem que reencarnar para tentar evoluir, tentar subir de categoria. Então eu acho que o que alinhava isso tudo realmente é a questão da reencarnação, que hoje para mim é uma coisa assim indiscutível. A reencarnação eu não discuto mais. Porque, eu não acredito, que pena, sabe? Eu não vou gastar meu latim com você. Foi uma amiga minha. Então eu acho que é isso. Basicamente é isso. Só isso.